Mateus capítulo 10. Talvez na sua Bíblia vai ter um prefácio, um subtítulo aí, alguma coisa destacando os 12 e a sua missão, alguma coisa assim. Amados, esse é o texto em que Jesus deixa muito claro alguns ensinamentos básicos sobre o exercício do ministério. No capítulo 10, versículo 1, vamos ler, amados, eu vou ler, os irmãos vão acompanhando. Hoje nós vamos nos deter somente neste capítulo, ok? Mateus 10, 1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para que o expulsassem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aí, amados, do versículo 2 ao 3, o 4, Jesus vai falar sobre o nome dos 12 discípulos. Vamos avançar até o versículo 5. Mateus 10, 5 diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas antes ides às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino de Deus. Vamos fazer por partes a lida desse capítulo. No versículo 5, 6 e 7, Jesus traz uma recomendação que, amados, não é uma recomendação válida somente para os discípulos naquele momento. Pois se fosse válido somente para os discípulos naquele momento, não estaria aqui, amados, nos 4 evangelhos. Não estaria em Lucas, não estaria aqui, não estaria nos evangelhos para nós podermos entender e compreender o significado. Jesus faz essa declaração porque isto é uma recomendação que precisamos compreender sobre o exercício do ministério. Até então, os discípulos nunca haviam experimentado a virtude que provém de Deus para poder expulsar demônios. Nunca, pelo falar deles, nunca pela imposição de mãos dos discípulos, nunca, em hipótese alguma, eles participaram de tamanha virtude. Então Jesus impõe as mãos sobre eles, concede a eles poder, autoridade e virtude para fazer alguns prodígios, com o intuito de ensiná-los algumas coisas. Antes de enviá-los a esta missão, lembrando, missão não necessariamente, amados, é um ministério. Um pastor pode estar em missão, um evangelista pode estar em missão, um profeta pode estar em missão. Missão é, amados, um projeto que tem começo, meio e fim. Você vai, faz e volta, mas não é permanente. Jesus então deixa eles ali com uma responsabilidade de ir pelas aldeias circunvizinhas, fazendo alguns sinais e prodígios, mas não com o intuito de, entre aspas, como eu já ouvi algumas vezes, desafogar um pouco as tarefas de Jesus. Não era só isso, amados, muito maior do que isso. Jesus tinha a responsabilidade e o entendimento de preparar os seus discípulos. Então, Jesus vai trazer algumas recomendações que vão ser aplicadas para esta missão e que vão ser aplicadas depois que ele subir ao céu e o Espírito Santo, então, ser aquele que iria conduzir a igreja do Senhor. Então, ele diz aqui, no versículo 5, 2 recomendações que podemos condensar em uma. Ele fala assim, olha, primeiro, vocês não devem se deter no caminho das pessoas e nem entrar na aldeia dos samaritanos. E qual é o significado disso? Jesus está trazendo uma orientação aos seus discípulos que, amados, nós aprendemos aqui que é a base do evangelismo. Que você tem que, amados, aproveitar o seu tempo e não fazer com que o mundo e as pessoas e as suas rotinas e o seu dia a dia determine como você vai falar da palavra a essas pessoas. Olha, se você estiver no caminho e você encontrar uma pessoa e começar a falar do amor de Cristo, mas ela falar que ela está muito atarefada e que ela tem outras coisas para fazer, não se detenha, não fique, não vá no caminho com ela, deixe ela seguir a vida dela. Não perca tempo com aqueles que não têm interesse. Então não se detenha, não se pareça com o mundo, como muitas vezes, amados, a igreja, ela quer se parecer com o mundo para ganhar almas.
Então nós vamos fazer aqui, no sábado à noite, ao invés de um culto de jovens, nós vamos fazer aqui alguns atrativos. Nós vamos fazer aqui uma pista de dança, mas nós vamos cantar só louvores, música gospel, para ver se a gente atrai então os jovens. Nós vamos colocar aqui atrás, amados, umas mesas de ping-pong, de bilhar. Não tem, nós vamos orar, nós vamos consagrar, para que atraiam a atenção dos jovens, para que eles venham aqui, para que eles participem, para que eles então venham aqui por interesse dessas coisas, mas acabam ouvindo a palavra. A recomendação de Jesus é que o exercício do ministério não deve ser assim. Você não tem que entrar no caminho deles. Você tem que ir e falar do evangelho. Se eles não têm interesse, continuem. Não parem. Não se assemelhem ao mundo. Como uma certa vez, um jovem falava comigo a respeito da linguagem como nós temos, que como devemos falar. E nós estávamos ali fazendo uma reflexão sobre isso. Por quê? Porque esse jovem, mesmo sendo um jovem cristão, falava muito na gíria. E já é comum, amados, que de geração em geração, a nossa linguagem ela vai se tornando cada vez mais rasa. De geração em geração, a nossa linguagem vai ficando cada vez mais simplificada. Cada vez nós cortamos as palavras, vai diminuindo, as gírias e os costumes vão entrando de uma certa maneira no nosso vocabulário, que é inevitável, que de geração em geração a nossa linguagem ela vai ficando cada vez mais pobre. Né? E eu estava ali falando com ele a respeito de uma série de coisas, e ele começou a questionar e falou assim, por exemplo, eu não acho que nós temos que ter toda essa formalidade, sendo que a palavra de Deus diz que nós temos que ter, amado, uma palavra erudita. Nós temos que ter toda essa formalidade. Imagine, você vai lá numa boca de fumo para falar do amor de Cristo àquelas pessoas. E você vai com toda a formalidade, falando palavras complexas e difíceis. E é uma grande incógnita, né, amados? Porque hoje, se você for, por exemplo, em um lugar onde, numa Cracolândia, você vai encontrar ali pessoas com faculdade, pós-graduação, médicos, de toda classe social. E ele falou assim, olha, eu não acho que nós temos que falar formalmente, por exemplo, para essas pessoas. E eu disse para ele, por quê? Ele falou, porque você tem que ter uma linguagem que ele compreenda e que ele entenda. Eu entendi a intenção dele. Eu falei, então, nós aplicamos uma gíria na maneira de falar para ganhar mais atenção e quebrar algumas barreiras? Ele falou isso. Eu falei, olha, me preocupa muito quando você for evangelizar um homossexual. Você vai falar como ele? Para tentar ganhá-lo? Amados, não é a maneira como nós falamos. Não são as palavras e as colocações que nós colocamos que faz as pessoas entenderem e reconhecerem o amor de Cristo. Primeiro que a palavra de Deus diz que quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é você, a roupa que você está usando, a maneira que você aborda. Mas como aprendemos em Mateus 7, se o que você fala não é uma verdade na sua vida, o efeito da palavra também não vai ser profundo. Jesus está dizendo assim, não pare no caminho deles. Siga, entre nas aldeias e fale, é chegado o reino dos céus. Amados, aqui agora nós temos um rei sobre essa terra. Dentro deste mundo agora somos estrangeiros e forasteiros, mas pertencemos a uma pátria, um reino que está sendo estabelecido. Vá e anuncie isto. Mas a primeira recomendação que Jesus traz aqui é, cuidado, não venha você se moldar ao mundo para ganhá-los para Cristo. Amados, nós temos um caminho e estamos caminhando e seguindo por ele. Quem quiser seguir Jesus, vocês sabem disso, ele chegou para todos e falou assim, me segue. Ele não falou assim, viu, para onde você vai, Pedro? Eu vou junto e no caminho eu vou falando da palavra para você. Para onde você vai, Pedro? Eu vou pescar, então eu posso entrar no barco, enquanto você trabalha e faz a sua pesca, eu vou contar algumas parábolas para você. Não, você não vai encontrar isso, amados. Você vê Jesus num caminho e chamando as pessoas para caminhar junto com ele. Foi assim que ele levantou os seus discípulos. E nós muitas vezes queremos nos vender para ter a atenção das pessoas, para conseguir ganhar a atenção das pessoas. É tolice. Não é assim que exercitamos o nosso ministério. Agora olha a partir do versículo 7. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios,
de graça recebeste e de graça dai. É claro que Jesus não está limitando a obra do nosso ministério, porque aqui ele está restringindo. Ele está falando de quem? De enfermos. Ele está falando de quem? De leprosos. Ele está falando de quem? De mortos e de endemoniados. Concorda que isso é uma classe de pessoas, de situações muito restrita? Quantos leprosos você encontrou esse mês, pelo seu caminho, ou esse ano? Quantos endemoniados você estava vendo, passando em algum lugar e você encontrou? Em quantos velórios você foi esse ano? Se você pensar desta maneira literal, você vai ver que assim, olha, esse ano eu quase não tive oportunidade de fazer a obra do Senhor. Porque eu não encontrei nenhum leproso, nenhum endemoniado. Enfermos alguns, mortos, não fui em nenhum velório esse ano. Jesus não está falando somente, amados, aqui eles foram por esse caminho fazer isto, mas Jesus está dizendo a condição dessas pessoas. Pessoas que estão enfermas, tanto no seu corpo como na sua alma. Nós aprendemos, amados, que um dos males que tem sufocado a nossa geração é a depressão, e é uma doença na alma. Nós aprendemos que o princípio da depressão é a falta de perdão, é a falta, amados, de curar e ser perdoado e perdoar. Ele diz assim, olha, vá limpar os leprosos. Ele não diz curar os leprosos. Limpe os leprosos. Troquem os curativos deles. Ele diz aqui, olha, ressuscite os mortos. Tudo isso, amados, depende de para qual ministério o Senhor nos levantar, nós temos uma função específica para isso. Mas nós temos que agir. Se nós estamos vendo o enfermo, nós não podemos passar de longe. Se nós estamos vendo alguém que necessita ser limpo, ser purificado, ressuscitar, porque está perdendo a sua vida, porque está tendo a sua vida destruída, é nosso papel, é nosso dever. Hoje mesmo eu compartilhava com a minha esposa, fui no banco, eu estava saindo do banco, do outro lado da avenida eu encontrei um rapaz que há mais de 20 anos eu conheço, estudou comigo na escola, e eu sempre cruzo no caminho com ele, eu sempre vejo ele, eu sempre passo, quando eu tenho a oportunidade de passar perto da empresa dele, eu passo lá para dar um abraço nele, amo muito a vida dele, e ele tinha uma vida, amados, invejável, família, sempre teve uma condição financeira muito boa, sempre foi um homem agraciado por Deus. E hoje eu cumprimentei ele, estava do outro lado da avenida, eu peguei o carro, entrei e saí. Quando eu saí, o Senhor me incomodou. Volta lá dar um abraço nele. Eu tinha pouco tempo, eu tinha ali 15, 20 minutos que eu precisava ir para casa ainda. Eu passei lá, dei um abraço. Como é que você está? Não, estou bem. Começamos a conversar, daqui a pouco ele começou a abrir. Se separou da esposa, perdeu tudo, está passando dificuldade, começou a chorar. É um enfermo, amados. É uma pessoa que está doente e que precisa de cura. Nós temos o remédio. Então, o que o Senhor está falando? Vá, mas não se molde à vontade deles. Vá pelo caminho e vai atrás dessas pessoas. Vai atrás dos enfermos. Mais à frente ele vai ser ainda mais específico quanto a isso. Vai a quem? Aos da casa de Israel que estão perdidos. Não vai aos sabichões, não vai àqueles que, amados, que não sentem que precisam ser curados. Jesus disse, esse evangelho veio para os enfermos. Tem muita gente que acha que não está doente, não precisa de remédio. Ah, isso aí é bacana, é gostoso, é muito legal ouvir essas coisas, mas isso não é para mim. Não é atrás desses, amados, que nós temos que ir. É atrás daquele que está enfermo, daquele que precisa, daquele que reconhece, daquele que fala assim, minha vida está destruída, eu preciso de algo. E não necessariamente este vai ser salvo. Mas é este que precisa ouvir e receber o remédio. E se ele entender e compreender, glória a Deus por isso. Mas é atrás desse. Ele diz assim no versículo 9, agora ele vai falar de outras recomendações. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurais saber
quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. Jesus traz algumas recomendações. Nós vamos aprender. O de graça recebeis e de graça dai. Este evangelho não é feito por dinheiro. A responsabilidade e o nosso ministério não tem recompensa financeira. Ponto. Não tem. Uma vez eu fiz um comentário aqui na igreja, de uma ministração, dizendo assim, imagine que a igreja tenha 100 membros, e a igreja então decide, fala assim, pastor, nós vamos pagar um salário para o Senhor se dedicar totalmente à igreja. Ok? E o pastor concorda, sim. Quanto vai ser o salário? Olha, qual que é a tua renda, pastor, hoje? Eu tenho um salário de 5 mil reais. Então, pastor, nós vamos te pagar 5 mil reais para você cuidar 100% da igreja. Ele então começa a trabalhar e dedicar só à igreja. E a igreja pagando o seu salário. Amados, 1 ano depois, essa igreja tem 500 membros. Ela cresceu 5 vezes. O que deve ser feito com o salário desse pastor? Um dia que nós ministramos sobre isso aqui, eu perguntei a alguns, a maioria disse assim, olha, é justo que ele seja remunerado mais. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós ganhamos por produção? O pastor, então, ele tem que ser remunerado por bater suas metas? Não. Que seja levantado mais 5 pastores. Que estejam dedicados, que abram-se mais 5 igrejas. Amados, mas é natural que as pessoas misturem uma coisa com a outra. E Jesus está falando assim, vocês não devem receber nada. Presta atenção, ele não fala só de dinheiro. Roupa, camisa, qualquer brinde, qualquer presente. Olha a posição dele. Ele diz assim que é diferente. Quando você chegar numa cidade, procura um lugar onde é digno de você ser hospedado. O que é isso? Encontrou a casa de um irmão, e nós temos que ser hospitaleiro. Você pode ele diz que se esta pessoa, ela é digna, você então se hospede nela, na casa dela. Se ela quiser, se ela aceitar. Não é em qualquer lugar onde você vai pisar, não é em qualquer lugar onde você vai anunciar este evangelho. Então ele ensina que nós não podemos receber nada em troca do exercício do nosso ministério. Nada. Não, dinheiro eu não aceito. Mas olha, uma oferta em roupa, eu quero abençoar você nisso. Não, amados. Em hipótese alguma, amados, o nosso ministério deve ser exercido por recompensas, seja ela qual for. Seja ela qual for. Vamos continuar. Outras recomendações. Versículo 12. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amados, essa recomendação de Cristo é para nós entendermos o valor e a importância do ministério. Que muitas vezes nós não entendemos e compreendemos a grandiosidade dessa responsabilidade. Se você chegar numa casa e as pessoas rejeitarem o evangelho, a palavra, ao sair desta casa, é claro que é um sentido figurado, nem o pó daquela casa você leve. Não leve nada. Nem o copo d'água você aceite. Nada. Porque o que ele vem falando aqui é sobre, amados, uma preciosidade que nós temos. E que muitas vezes, se nós, os ministros, desvalorizamos o próprio evangelho, como esperamos que as pessoas lá fora vão valorizar?
Nós estamos quase que, amados, as igrejas no Brasil estão quase que implorando para as pessoas virem congregar. Estão quase que implorando para as pessoas virem ouvir a palavra. E isto não deve ser assim. Acabei de dar o exemplo. Vamos fazer um monte de coisa aqui para atrair os jovens. Não é isto. E se isto estiver atraindo os jovens, que jovens serão estes amanhã? Nós precisamos entender que o exercício do nosso ministério é que nós estamos carregando uma pérola preciosa. O precioso está conosco e não com o mundo. Eles precisam querer, desejar e vir e seguir, e não nós a eles. Então não é por dinheiro, porque dinheiro não compra isto. Não é, amados, por implorar as pessoas. Pelo contrário, aqueles que rejeitam esta palavra devem ser tratados duramente, porque preciosa é esta semente. Os homens que mais resistiam aos ensinamentos de Cristo eram os fariseus, eram os doutores da lei, era a alta cúpula do judaísmo. E como Jesus tratava esses homens? A Bíblia diz que ele nem sequer comia com eles. Jesus não se relacionava com esses homens. Ele preferia ir à casa de um publicano corrupto, comer, do que se assentar à mesa com um fariseu sequer. Você vai encontrar no Evangelho, nos 4 Evangelhos, uma única vez em que Jesus senta para comer com um fariseu, ao seu convite. E foi para mostrar como é o coração, como já ministramos aqui, como é o coração de um homem como este. Até Jesus, o fariseu viu defeito nele. O fariseu começou a examinar Jesus e começou a colocar uma série de defeitos nele. Mas Jesus não tinha comunhão com estes homens. Porque ele não vendia isso, amados, ele não distribuía a palavra de Deus como banana. Nós temos que entender que se nós não valorizarmos esta palavra, o mundo que está a nos ouvir também não vai valorizar. Nós precisamos entender que isto daqui é algo que as pessoas precisam desejar e querer. Caso contrário, não perca tempo com isto. Não perca tempo com essas pessoas. Outra recomendação que o Senhor traz sobre o exercício do nosso ministério. 16. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor nunca nos enganou. E talvez possa parecer que Jesus está nos conduzindo a um suicídio, a uma morte certa, a uma emboscada. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. O que vai acontecer com as ovelhas? Vão ser devoradas. Quando Jesus está falando isso, inclusive na continuação do versículo você percebe, ele está falando de caráter, comportamento, atitude. Ele não está falando assim, vocês vão ser devorados. Mas o lugar onde vocês vão ser inseridos vai estar rodeado de homens traiçoeiros, que buscam o seu próprio interesse, que vão tentar corromper a verdade, que quando estiverem trabalhando, vão trabalhar de forma sorrateira, para devorar o povo de Deus. E talvez eles estejam dentro da igreja também. Por isso ele fala que nós temos que ser como, os 2 exemplos que ele usa, prudente como a serpente. Quando você olha aquele documentário sobre cobras e serpente, você vê uma característica muito interessante em todas as espécies, das serpentes e dos répteis. Você vê aquela língua para fora o tempo todo. Aquilo ali, amados, é um radar. Ali ela sente cheiro, tudo, pela língua, tudo. Existe espécie que o olho, o nariz, tudo é a língua. Ela percebe alguma coisa diferente no ambiente muito cedo. Por isso ela o tempo todo, ela não poderia andar 100 metros e pôr a língua para fora e depois 100 metros, não. É de forma incessante, ela está ali, ela está vendo se tem alguma movimentação.
ela é prudente. A serpente, ela não faz um movimento sem ter a certeza de que ela está guardada. Ela pode não estar vendo a águia descendo para pegar ela. Claro, porque existe um animal ainda com mais capacidade que ela. Mas naquilo que depende dela, ela é extremamente prudente. Ela não migra para outros lugares, ela vive a vida dela inteira num local e dali ela não sai, porque é o local onde ela confia, onde ela conhece. Ela é prudente. E ele diz que nós temos que ser simples como as pombas. Nós não precisamos ostentar nada, querer conquistar grandes lugares. Nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que o Senhor nos concede. Se o que Ele nos conceder são grandes coisas, amém. Mas se o que Ele nos conceder foi como Gideão, amados, a obra de Deus na vida de Gideão foi tão curta. Começou e terminou alguns dias depois. Foi curto. Mas se não fosse ele, o povo de Deus inteiro teria sido perdido. Mesmo que a participação dele seja pequena e inexpressiva aos nossos olhos, para o Senhor foi maravilhoso. E Gideão, amados, tem tanto a nos ensinar, aquele homem, porque ele termina, o exército é dizimado, e aí o povo olha para ele e fala assim: Gideão, está todo mundo feliz, celebrando. Gideão, por que você não vira rei agora? Agora chegou a hora de entrar a simplicidade. Não, Deus me levantou para isso. Acabou, acabou. Eu vou voltar para minha casa. Foi só para isso que o Senhor me levantou. Ele não falou assim: depois que vencer os inimigos, você vai ser coroado novo rei. Ele não falou isso. Então eu só vim fazer o que é necessário. Ele me chamou para isso e foi para isso, e é para isso que eu irei fazer. E pronto. Ele fez e voltou para casa. Acabou. Nem mais nem menos. Nada além do que o Senhor espera dele, nada além do seu ministério. Esta é a minha função e é para isto que eu vou fazer, e trabalhar e lutar por isso. Ponto. Nós estamos no meio dos lobos. Mas isso não significa que o nosso caráter, a nossa postura precisa ser semelhante a eles. Pelo contrário. Nós temos que expressar, amados, a humildade e a mansidão que Jesus fala: aprendei de mim, como uma ovelha, com a prudência da serpente, com a simplicidade do pombo. Uma coisa, amados, é nós sermos honrados. E outra coisa é nós buscarmos a honra. Isso já denuncia as nossas intenções. Isso denuncia o que move as nossas vidas. O porquê nós estamos executando e fazendo e cumprindo o nosso papel dentro do reino de Deus. Um dos motivos que muitas pessoas se frustram no seu ministério é porque não são reconhecidas. É porque ainda não aprenderam Mateus 6, né, Rodrigo? Falamos isso essa semana. Se você pegar o capítulo 6 de Mateus, você vai ver Jesus trazendo uma recomendação do que é ter um coração puro. Quando você for dar esmola, ajudar alguém, faz isso de uma maneira que ninguém saiba. Ninguém precisa saber. Quando você for ajudar alguém, dar esmola, não faça tocar trombeta, não se promova. Não vai na televisão entregar a casa para o pobre, por causa de Ibope. E o Ibope traz patrocínio e salário. Do seu bolso não sai nada. Se promove em cima da bondade. Jesus fala assim: toda vez que você faz isso, você já está recebendo uma recompensa. Você já está sendo honrado pelas pessoas. Não espere que de Deus você seja honrado, você já está sendo honrado. Por que quando você vai orar, você não entra no teu quarto? Não, você quer orar, fala assim: irmã, eu estou orando por você, irmão, eu estou orando por você. Para que as pessoas olhem para você e falem assim: olha que bênção, olha que homem santo. Você vai jejuar com aquela cara batida, Jesus fala assim: lava o teu rosto, ninguém precisa saber que você está jejuando. Tudo que Jesus está falando naquele capítulo 6 é o que nos move. Por que a gente quer que as pessoas vejam nós dando esmola? Por que nós queremos falar para as pessoas que oramos por elas? Por que eu quero mostrar para as pessoas que eu estou jejuando? É um coração corrompido, não é um coração puro. E aí Jesus fala o quê? Por isso nós temos que juntar, lá no versículo 19, tesouros
Não na terra, onde os ladrões roubam, onde a traça, a ferrugem, consome, corrói. Não é tesouro no sentido de dinheiro. Não espereis do homem na terra a sua recompensa. Mas a nossa recompensa precisa estar no céu, aonde a traça, a ferrugem, o ladrão, eles não têm poder sobre ela. Aonde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ou seja, aonde você quer ser recompensado, é onde está o teu coração. Se você não consegue ter uma vida feliz, porque é frustrado nesta terra, porque ninguém te reconhece nesta terra, é porque o teu coração está aqui. O motivo da frustração dos homens nos trabalhos, nos empregos, nas ruas, nas famílias, nos relacionamentos, porque não são reconhecidos, porque não são honrados, é porque o coração deles está aqui. Agora, se você não espera ser honrado aqui, pelo contrário, você procura esconder as coisas. A Bíblia diz, neste mesmo capítulo 6, Jesus fala que o Senhor em secreto, Ele vê e Ele vai te recompensar publicamente. Isso é uma coisa muito interessante, né, amados? Tudo aquilo que fazemos em secreto vai ser revelado em público. Bem ou mal. Vai ser revelado publicamente. Jesus está dizendo, é assim que nós temos que nos comportar. Com um coração puro. Com um coração limpo. Uma ovelha no meio dos lobos? Sim. Mas tem uma característica interessante. O lobo só ataca quando a ovelha dá as costas. Ele nunca ataca diferente. Então, se você for prudente como a serpente, você nunca vai ser devorado por um lobo. Você sempre está de frente para ele. Você não vacila. Você não cochila e dá as costas. Você sempre está atento. Mesmo você convivendo no meio dos lobos, você pode não ser devorado por eles. Desde que prudente você seja. E mantenha a sua simplicidade. Não comece a se parecer com eles, para não ser devorado por eles. Continue sendo ovelha, mas sendo prudente. É assim que nós devemos exercer o nosso ministério. Porque muitos, amados, inclusive no nosso país, nas nossas igrejas, muitos começaram no espírito e terminaram como lobos. Porque se deteram no caminho dos lobos, quiseram se parecer com os lobos para ganhar eles, e não perceberam que estavam sendo seduzidos a se tornar lobos. E viraram, começaram no espírito, mas terminaram na carne. Olha a outra recomendação, vamos lá. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai é que fala em vós. Então ele fala, vocês vão estar no meio dos lobos, e vocês vão ser traídos, vão ser perseguidos por causa disto. E amados, nós somos sim. No exercício do nosso ministério, amados, nós ouvimos cada coisa. Nós passamos por cada coisa. E nós temos que permanecer nesta visão. Mais à frente ele vai falar, nós vamos ter problemas muitas vezes até dentro de casa. Louvado seja Deus, amados, que aqui são poucos ou quase nenhum dentro da nossa igreja que tem esse tipo de problema. Mas é muito comum isso acontecer. É muito comum uma filha que se converteu e a família que é toda do candomblé se voltar contra ela. Isso é muito comum. Isso é muito natural. Jesus fala assim, todas as vezes que você for pressionado, acuado, como Pilatos fez com Cristo, não se preocupe. As palavras vão ser ministradas pelo próprio Espírito Santo. E talvez você se pergunte, por que Jesus não respondia tudo que Pilatos falava? Porque enquanto o Senhor não ministrar a resposta, ele não abria a boca. Mesmo ele sendo o próprio Cristo. E aí ele continua dizendo, amados, vamos continuar aqui a leitura a partir do versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho se levantarão contra os pais e o matarão.
e odiado de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma vez, Jesus não está falando somente no sentido literal. Literal. Quando ele diz que um irmão vai trair o outro, que um pai vai levar o seu filho à morte, não está falando só do sentido literal, do pai tirar a vida do seu filho, mas quantos pais nos dias de hoje, amados, em pleno século 21, estão matando seus filhos, com aquilo que eles estão ensinando, ou principalmente deixando de ensinar. Nós falamos disso aqui domingo. Quantos pais estão já, amados, corrompendo a semente, o início da caminhada de crianças, já estão, amados, pervertendo o coração das crianças e estão perdendo? Quantos? Isto vai ser tão comum, e nós vamos enfrentar tudo isso no exercício dos nossos ministérios. Esse é o cenário, esse é o campo, essa é a batalha que nós vamos travar, amados. Nós não vamos encontrar famílias ali esperando, colocando placas na porta de casa dizendo assim: algum servo de Deus entre aqui para nos falar da palavra porque queremos aceitar o Senhor e congregar na sua igreja. Ele diz não. O campo que nós vamos encontrar é aquele que pertence ao inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Como é que você acha que estão as famílias? Destruídas, mortas. Tudo foi arrancado deles. É assim que está o campo. E ele continua dizendo, quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus fala algo aqui maravilhoso, amados. Se ele foi chamado de Belzebu, se ele foi chamado de príncipe dos demônios, o que vocês acham que está reservado a cada um de nós? O que nós vamos estar preparados para ouvir? As ofensas? Amados, se fizeram isto com o mestre, imagine com nós, os discípulos. Se, amados, ele foi sufocado constantemente aos lugares onde ele ia, e ele tinha que, amados, ali, sabiamente observar o seu caminho, fugir e ter, e agir, e trabalhar, e virar madrugadas, e muitas vezes, como nós temos lá no casamento, em que ele transforma água em vinho, ele faz isso, e ele tem que sair fugido do casamento. Ele sai apressadamente, porque se ele ficasse ali, ele seria morto, ou preso, porque ele usou as talhas da purificação para pôr vinho. Isso é uma ofensa para os judeus. E a mensagem que ele estava trazendo ali é uma mensagem, amados, maravilhosa. Que o que santifica o homem agora é o sangue, não é o seu costume, não é essa aguinha que vem aqui e passa aqui, não é isso que te santifica agora, é o meu sangue. E ele tem que fugir, sair apressadamente. Passar por situações como estas, sim. Versículo 26, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não seja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei aquele que tem poder para perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus traz algo muito interessante. Ele fala assim, sabe quando você está no seu quarto, no carro, indo para o trabalho, no trabalho sozinho, tomando banho, e o Senhor vem e ministra. Às vezes até na igreja aqui ouvindo, e de repente o Senhor vem falar algo ao teu coração. Jesus está falando assim, tudo o que eu te ensinei, lá em oculto, no particular, eu e você, suba no telhado e anunciem a todos. O que o Senhor está dizendo, amados, é que as nossas experiências que nós vamos compartilhar lá fora, elas vão ser experiências que vão ser traduzidas, vão ser ensinadas, vão ser, amados, enxertadas no nosso coração,
nos momentos em que nós estivermos sozinhos, talvez desamparados por todos. O Senhor vai nos ensinar nesses momentos. Nos momentos que nós estamos ali sozinhos, sem ter como recorrer a ninguém, o Senhor vai nos ensinar coisas preciosíssimas. Que nós vamos fazer o que com elas? Guardá-las? Não. Aí é estas experiências que você vai contar ao mundo, que você vai levar às pessoas, que você vai mostrar às pessoas. E ele diz aqui, amados, que nós não temos que temer os homens, porque o máximo que eles podem fazer é tirar a nossa vida. Nós devemos temer aquele que tem poder, não só para tirar a nossa vida, mas aquele que vai decidir para onde a nossa alma vai por toda a eternidade. Esse nós devemos temer. E é muito triste, amados, porque a maioria dos cristãos tem se acovardado com medo dos homens, com medo das opiniões, com medo até às vezes das suas próprias vergonhas. Estão preocupados com que as pessoas, nós vivemos numa era de redes sociais, onde as redes sociais são nutridas e alimentadas a cada segundo no mundo inteiro, por coisas que os homens querem que os outros pensem a respeito deles. E eles não são aquilo. Eles não são aquilo. Palavras, filosofia, fotos, imagens, que não são de verdade. Estão preocupados com o que as pessoas pensam a respeito dele, não estão preocupados com o que Deus pensa ao nosso respeito. É isso que Jesus está falando. Qual é a preocupação que cerca vocês? Os homens? O que eles podem fazer contra vocês? Tirar a vida de vocês? É isso? É tudo que eles podem? É tudo que eles conseguem? Nós temos que temer aquele que tem poder para decidir para onde nós vamos por toda a eternidade. Que tem poder também de nos ceifar desta terra. E que decide para onde vamos a eternidade, amados. Os valores estão completamente invertidos. Estamos lutando, batalhando para criar uma imagem para as pessoas. E não estamos preocupados conosco. Como o Senhor está nos contemplando. Quando os filhos dos homens se apresentam diante do Senhor e Satanás também, você pensa o que o Senhor fala a teu respeito? O que o Senhor fala de mim? Como Paulo era conhecido, como Jó também era conhecido, como Daniel também era conhecido, o Senhor manda a resposta e o diabo luta para que a resposta não chegue a Daniel. Porque ele sabia o que era isto. Eram homens conhecidos no reino celestial, conhecidos nas trevas e na luz. Nós temos que temer ao Senhor, amados, não às pessoas. E ele segue falando, versículo 29. Não se vende os passarinhos por um ceitil? Nenhum deles cairá em terra sem que a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Mais valeis vós do que muitos passarinhos, porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas a qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Vamos encerrar aqui. O que Jesus está trazendo? Que da mesma maneira em que nós falamos a respeito dele, da mesma forma que nós anunciamos ele, da mesma forma em que nós, amados, lutamos para fazer notórios seus ensinamentos, através do nosso testemunho, do nosso exemplo de vida, de quando encontramos alguém pelo caminho necessitando de apoio e você vai lá e aconselha, e mostra, e socorre. É desta forma que nós seremos apresentados diante de Deus pelo próprio Senhor Jesus. Imagina Jesus chegando diante do Pai e falando assim, este é o Diogo. Ele não tem muito o que falar dele não. Mas está aí, Deus. O Senhor que decide o que ele vai fazer, o que você vai fazer com ele. Não tem o que falar.
Não tem elogios, não tem recompensas, não tem honra, não teve esforço nenhum, porque foi assim que a minha vida inteira eu falei de Cristo. Foi assim. Nós achamos que falar para as pessoas que nós vamos numa igreja de domingo é falar de Cristo. Falar de Cristo é ser testemunha viva. É o que você fala, como você se comporta, quais são suas prioridades, os seus valores. Isto é, amados, como nós aprendemos em Mateus 7, de que o efeito da nossa palavra só vai ter poder efetivamente se o que nós estamos falando é vivido por nós. Se não é vivido, não tem efeito algum, não tem proveito algum. Por isso, ele nos ensina que nós temos que entender, amados, que o exercício do nosso ministério tem que seguir estas recomendações. Jesus traz aqui, amados, tudo isso que nós lemos aqui, tudo isso, talvez você já passou por todas essas situações. Se não passou, você vai passar. Eu confesso aos irmãos que eu passei já por todas essas situações, eu já passei pelo menos uma vez. Porque isto faz parte do exercício do ministério. Enfrentar essas adversidades, ser colocado à prova, muitas vezes eu percebi que eu estava perdendo tempo nos problemas das pessoas e Cristo não estava sendo anunciado. De repente, a minha vida, o envolvimento que eu tinha com aquela pessoa que eu comecei com o intuito de falar do amor de Cristo, era falar de tudo menos de Cristo. Eu estava me detendo no caminho. Eu estava perdendo tempo. E quando eu falava de Cristo, esquivava, saía de lado, e eu ali, mas não perca tempo. Não que você tem que abominar, amaldiçoar, mas não perca tempo. Quantas vezes, amados, eu me encontrei em situações como estas. Mas nós precisamos entender que o exercício do ministério, esta missão que o Senhor nos deu, Ele trouxe também essas recomendações. Para você exercer o teu ministério, você tem que seguir isto. Isso daqui, amados, é um estatuto do ministério. Se você pegar aqui, amados, o capítulo 10 de Mateus, os 42 versículos, poderiam ser traduzidos como o estatuto do exercício do ministério. Você quer exercer o seu ministério? Leia este capítulo. E você se atente a cada um desses exemplos. Você vai ser traído, mas você precisa ser prudente. Você tem que estar alerta. Você tem poder, virtude, para quem? Para pegar para os sãos? Não, para os enfermos, para os necessitados, aqueles que estão com problemas, aqueles que precisam ser alcançados. É para estes que você tem que pregar. E se for rejeitado, não perca tempo. Segue o caminho. É assim que nós temos que seguir, amados. Que nós não vamos ser aceitos pelas pessoas? Não. Muitas vezes não seremos. Mas nós não vamos entregar esse evangelho barato. De qualquer forma, é precioso demais, amados, para nós estar implorando para as pessoas a crerem neste evangelho. Eu vim de uma escola que me ensinou, que o nosso pastor ensinou isso. Quer, não quer, segue o caminho. E nós temos que negociar, criar atrativos. Isso não é ministério, amados, isso é entretenimento. Ministério é quando nós encontramos a alma sedenta do eunuco, desesperado por conhecer a Cristo, desesperado por compreender o que Deus fala através da sua palavra. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Amém?